Olá, seja bem-vindo ao canal da IBB. Na mensagem de hoje eu falei sobre mordomia cristã, o privilégio de sermos generosos, entendendo que tudo que temos e somos vem de Deus e é suficiente para a gente poder transbordar na vida de pessoas. Espero que essa mensagem possa abençoar a sua vida. Eu queria também desafiar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ler já. Esse vai ser o texto base que vai nos ajudar na conversa, no bate-papo dessa noite. Deuteronômio capítulo 15. Hoje pela manhã o pastor Edmilson falou sobre mordomia cristã, falando um pouquinho sobre o privilégio que é entregarmos os nossos dízimos, o quanto isso de fato é abençoador na nossa caminhada com Deus, o quanto isso de fato expressa a gratidão de que tudo aquilo que nós temos já vem de Deus, vem dEle, então nós entregamos a Ele e consagramos a Ele. E hoje à noite eu quero continuar com a temática, olhando para o privilégio de sermos generosos, de entregarmos ainda mais de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A mordomia cristã não se trata apenas de administrar bem os nossos próprios recursos, porque além de compreender que sim, que nós precisamos administrar, nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, nós estamos em uma grande comunidade com muitas pessoas, e as nossas atitudes impactam a vida do próximo. As nossas atitudes, de alguma maneira, refletem na vida do próximo. Tem uma história que eu guardo comigo já há algum tempo, eu gostaria de ler essa história. Um rato olhou pelo buraco na parede e quando viu o que o fazendeiro e sua esposa tiraram de um pacote, ficou aterrorizado. Era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda advertindo a todos: tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. A galinha, que estava cacarejando e ciscando, levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não volte a me incomodar por isso, por favor. E o porco disse a ele: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar pelo senhor. Fique tranquilo, que o senhor será lembrado das minhas orações. E a vaca questionou: o que é, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso eu estou em perigo? Acho que não me amole. Naquela noite ouviu-se um barulho de disparo da ratoeira. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não percebeu que a ratoeira tinha pego na cauda de uma cobra venenosa. Tocou na serpente e esta a picou. Ela foi medicada no hospital, mas voltou para casa com febre. O fazendeiro mandou matar a galinha e fazer uma canja para reanimar a esposa. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher acabou morrendo, e o fazendeiro, não podendo arcar de imediato com as despesas do funeral, vendeu a vaca para um frigorífico da região. Moral da história: nunca diga que um problema não é seu ou que não o afeta, pois quando há uma ratoeira na casa, todos correm perigo. Essa história me faz pensar que em uma comunidade onde nós vivemos, com muitas pessoas, nós precisamos entender que não podemos simplesmente olhar para os nossos problemas ou as nossas dificuldades, ou achar que somente nós temos problemas ou dificuldades e esquecer do próximo. Viver em comunidade é uma bênção e é uma vida cheia de oportunidades. Uma das perguntas que nós podemos fazer quando nós falamos sobre e conversamos sobre generosidade, sobre mordomia, é: quais recursos, além das suas finanças, Deus já te entregou? De que maneira você consegue perceber que tudo aquilo que Deus te deu é suficiente para que você viva assim uma vida generosa? Mas que essa vida generosa transborda na vida do próximo. De que forma que eu estou administrando tudo aquilo que Deus já me deu? E sim, mordomia cristã também é falar sobre dinheiro, mas vai além disso. Vai além disso. Quando Deus trabalha em nosso coração, nós damos porque desejamos dar, não para receber algo em troca. A bênção resultante que recebemos ao dar é a própria ação. Não há outro objetivo. Quando eu dou, quando eu sou generoso, isso já é a bênção. Eu já estou sendo abençoado porque eu tenho o privilégio de tirar de mim um coração egoísta, um coração de olhar só para mim, só para que eu possa ser de alguma maneira abençoado, mas olhar sim para o próximo, entendendo que vai muito além.
do que fazer uma barganha com Deus e falar, já que eu estou abençoando, já que eu entreguei o meu dízimo, a minha oferta, mais alguma coisa, então eu quero que de alguma maneira Deus, o Senhor me abençoe. E não é uma barganha com Deus. Porque assim como nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 20, versículo 33, 35, a maior felicidade em dar do que receber. Nós não podemos perder esse privilégio, esse entendimento que existe uma maior felicidade em dar. Porque eu sou generoso, eu transbordo. Acompanhe comigo aí a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 9, vai aparecer também no telão, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Versículo 12, se o seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano, dê-lhe a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Por isso que hoje lhe dou essa ordem. As dívidas eram a principal causa da escravidão no Antigo Oriente Médio. E quando nós olhamos para a realidade daquele povo, a fim de conseguir um empréstimo, aquela pessoa necessitada, aquela pessoa pobre, para ela poder garantir que de alguma maneira ela pagaria esse empréstimo, ela entregava a ela mesma ou alguém da sua família. Essa era a garantia. Isso fazia com que o credor, ele pudesse, caso o devedor não pagasse a dívida, pegar um dos seus familiares, alguém da sua família, para fazê-los como escravo. A lei do cancelamento da dívida, quando nós olhamos para a realidade desse texto, acontecia a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos era quando aquela família que estava endividada, ela podia ter, uma nova oportunidade financeira para poder se adequar, para poder fazer diferente talvez daquilo que estava fazendo. E com isso se esperaria que não houvesse mais pessoas pobres entre os israelitas. Mas nós começamos a ver nesse capítulo que uma realidade é apresentada, porque os israelitas eles não estavam obedecendo totalmente à direção de Deus, a direção que Moisés estava dando. Nos tempos difíceis de antigamente, Deus estava tentando ensinar o seu povo a prática da generosidade, e hoje em dia não é diferente. Ainda hoje Deus continua a ensinar o seu povo a prática da generosidade. Por isso, como igreja, muitas vezes falar sobre esse tema é um pouco delicado, é um pouco constrangedor. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, ou até mesmo trouxe um visitante e falou, puxa, bem hoje vai falar sobre esse tema. Deixa Deus falar o seu coração. Deixa Ele trabalhar o seu coração, porque esse é um tema que não envolve só financeiramente falando, mas envolve todas as outras áreas das nossas vidas. Deus está nos chamando para termos um coração transformado, amém? O que acontece quando o nosso coração não é egoísta? Versículo 9, o texto diz ali, cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. Não use isso como desculpa, não fique alimentando isso. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e eu não quero ajudar meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado pelo pecado. Deus está aqui alertando o seu povo para não se apegarem a isso, não usar o cancelamento da dívida como desculpa, já que ele vai ser liberado da dívida, por que eu vou ajudar ele? Deixa ele ser liberado da dívida, eu continuo aqui com aquilo que eu tenho, está tudo certo. Queridos, egoísmo é uma doença aos olhos de Deus, é um pecado. Nós podemos ver na lista de Gálatas capítulo 5, versículo 20, onde é uma obra da carne, o egoísmo. Deus nos mostra a importância de dar algo a alguém para o nosso bem. Isso porque quando eu dou algo, eu tiro de mim esse coração egoísta e tenho a experiência de uma oportunidade de ser bênção na vida do meu irmão. De ser bênção na vida do meu irmão.
Participar de projetos como o PAMOSE, por exemplo, onde nós estamos vendo o agir de Deus, e mesmo à distância, mesmo lá na Angola, é uma oportunidade de eu ser bênção, sabendo que Deus está usando e vai usar aquela escola para abençoar muitas famílias. Queridos, nós precisamos ter o entendimento de que aquilo que Cristo fez foi suficiente. Quando nós lembramos o texto de João capítulo 3, versículo 16, onde fala do amor do Filho de Deus, da entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ainda que morra, tenha vida eterna. Mas tem um texto em 1 João 3,16, que fala uma realidade. E assim como João 3,16 mostra a realidade do amor de um Deus que nos impacta, que nos transforma, 1 João 3,16 fala o reflexo desse amor na minha vida e na sua vida. Se você quiser abrir na sua Bíblia isso, se não só escuta, 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E no versículo 17 ele continua falando assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em resumo, se eu não consigo perceber a importância de me relacionar com o próximo, de ser bênção na vida do próximo, de transbordar na vida do próximo, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Você tem costume de ajudar ao próximo? Você tem praticado essa ajuda ao próximo? E muito mais talvez por pena, ou porque, puxa, eu preciso ajudar. Não, mas você tem esse instinto onde você entende que o amor de Deus te transformou de tal maneira que tudo que você tem vem de Deus e é suficiente para você ser bênção na vida do próximo. Quando nós temos um coração transformado por Deus, nós deixamos de ser egoístas e pensamos mais no próximo. Há um tempo atrás, a gente teve uma experiência lá no centro de Curitiba, a Rua 15 ali, enfim, onde nós estávamos com alguns jovens. E a gente estava fazendo evangelismo, conversando com alguns moradores de rua, e eu saí com outra parte do grupo, para a gente poder ver em outro local, se tinha mais alguém. Enfim, quando eu retornei, eu vi que tinha alguns jovens que estavam já sem blusa, eu vi um jovem que estava sem tênis. Aí eu cheguei para ele e falei: cara, o que aconteceu? Ele falou: cara, Deus me abençoou para comprar esse tênis. Eu vi aquele morador sem tênis, e eu tenho mais do que um, ele não tinha nenhum, então eu dei para ele. Isso me chamou atenção, porque a questão não é apenas dar algo, mas o motivo por trás deste ato. Porque se eu dou por dar, eu não entendi o valor. Se eu simplesmente dei porque eu senti pena, ou porque de fato, puxa vida, ele está precisando, eu não entendi o valor. Eu posso até apoiar financeiramente um missionário, mas puxa, além de entregar meu dízimo, eu preciso ajudar a comprar um terreno? O dízimo já não faz parte desse pacote? Como assim? E a gente começa a barganhar com Deus, achando que, já que eu entrego meu dízimo, já que eu entrego minha oferta, por que eu preciso ir além disso? Por que eu preciso transbordar? Ser generoso. Não se obrigue a fazer algo que você não entendeu, apenas por fazer. Não se obrigue. De nada vale entregarmos por entregarmos. Deus não precisa disso. A resposta que aquele jovem me deu mostra onde é que está o valor dele. O valor dele não estava no tênis. Aonde é que está o valor da sua vida? Ou qual valor direciona a sua vida? O amor de Deus é suficiente, queridos, para alcançar a todos. E quando nós limitamos a ajuda ao próximo, a resposta que estamos dando para aquela pessoa que precisa de apoio, é que o amor de Deus também é limitado, porque ele para em mim. Ele para na minha vida. E eu não transbordo isso. E eu não compartilho isso. O amor de Deus é suficiente para alcançar a todos. O que acontece quando o nosso coração, então, é generoso? No versículo 10, capítulo 15 de Deuteronômio, dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer.
Pula para o versículo 14 aí, ele fala: dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do seu produto, da sua eira, do seu largar, dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deus ele está alertando o povo sobre a relutância no coração. Muitas vezes nós relutamos porque nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. Como é que eu vou dar? Como é que eu vou ser generoso? Eu não sei o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ué, o que é que deixa o seu coração ansioso e preocupado? Quais são as emoções que mexem com você? Porque isso pode travar a sua vida e fazer com que você não transborde e você não seja generoso. Eu não sei se você conhece alguém ou quem sabe você é alguém acumulador. Tem um programa no canal Discovery que é o Acumuladores Extremos, não sei quantos já assistiram. Mas são pessoas com medo de não ter, guardam tudo o que vê. Você já pensou que o fato de você não ser generoso em dar, em doar, muitas vezes faz com que você acumule coisas em sua vida? Vou falar de novo. Você já pensou que o fato de você não ser generoso em doar, muitas vezes faz com que você acumule coisas em sua vida? Mas Tiago, de novo, eu já entrego meu dízimo. Eu sou fiel. Eu até entrego oferta. Eu ainda preciso ir além. É um coração transformado, queridos. A pergunta talvez que eu e você precisamos fazer: será que nós temos mais do que nós precisamos? Ou será que a nossa busca tem sido a cada dia lutar para ter mais, para conquistar mais, para acumular mais, porque na final de contas eu não sei o dia de amanhã. Segunda-feira passada eu estava em um velório e fui compartilhar uma palavra, e sentado ao lado de um dos irmãos que perdeu a irmã, ele olhou para mim e falou: puxa, Tiago, ela trabalhou tanto, ela entregou tanto dela, e não vai levar nada. Eu falei: é isso mesmo, infelizmente, queridos. Muitos ainda têm essa consciência de: eu não sei o dia de amanhã, então eu não posso, eu não consigo. Será que você não tem mais do que você precisa? Quando Deus abençoa aqueles que doam, Ele faz isso para que esses possam, além de perceber o privilégio de abençoar outras pessoas, continuar a dar ainda mais para o seu reino. É transbordar, é sermos generosos. Eu tenho 3 filhos, João, Davi e o Pedro. E uma das coisas que mais eu e a Ariane, nós trabalhamos com eles é essa oportunidade de, desde crianças, eles saberem que eles precisam compartilhar. Por mais que talvez foi o João que guardou o dinheiro dele, comprou aquele brinquedo, aquilo que ele tanto queria, o João vai ter que compartilhar. Porque se desde criança eles não entenderem o privilégio que é transbordar, que é ser generoso, que é, de alguma maneira, ser bênção ali na vida dos seus próprios irmãos, quando eles crescerem, eles vão perder isso de mente, vão perder isso de vista. E sabe por que muitas vezes nós deixamos de sermos generosos e de dar? Porque nós achamos que é o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa roupa, é nosso. E o que de fato nós precisamos entender é que tudo que temos e somos vem dele. Podemos lembrar o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, onde fala: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? A confiança que nós podemos ter em Deus nos liberta, sabendo que o dia de amanhã cabe a Deus. Ele cuidará. Ele não tem te sustentado. Ele não tem operado milagres na sua vida. Nós precisamos estar sensíveis e entender de que maneira eu posso ter um coração generoso para ser bênção na vida das pessoas. Eu lembro que quando nós chegamos aqui na IBB, no ano 2006 para 2007, eu e a Ari, nós participávamos de um pequeno grupo e nós não tínhamos carro, na época
né, eu estava ainda tirando carteira ali, mas eu lembro que as pessoas, de alguma maneira, falaram, não, a gente vai pegar você, a gente dá carona. Eu lembro que a nossa pegando grupo era toda sexta-feira às 11 horas da noite. A galera tudo estudando, enfim. Então eu lembro que às 10h30 eles pegavam a gente, pegava eu, pegava a Ariane e nos levava de volta para casa. 2 horas da manhã, às vezes 3 horas da manhã. Eles estavam transbordando. Eles estavam passando valores. A grande questão é que quando nós limitamos, mais uma vez, nós estamos mostrando que o amor de Deus também é limitado para essas pessoas. Agora nós precisamos entender que a IBB como um todo é uma igreja que tem sido abençoada. E por isso que nós queremos transbordar. Transbordar na vida das pessoas que aqui chegam, das famílias que aqui chegam. Porque nós entendemos que Deus tem nos dado tanto. E por isso que nós precisamos transbordar. Ser generoso é uma forma de mostrar o amor de Deus. É uma forma de mostrar esse amor que nos transforma. Saber que Deus é a nossa fonte e que dele vem o cuidado, tira de nós a possibilidade de termos um coração ansioso, preocupado com o dia de amanhã, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Você tem demonstrado o amor de Deus através da sua generosidade? Ou você tem guardado isso para você? Existe algo que acontece quando nós vivemos e temos um coração transformado, porque nós começamos a ter um coração agradecido. Versículo 15 do texto fala, lembre-se de que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. E por isso hoje lhe dou essa ordem. Deus está alertando o povo para lembrar de onde Ele os tirou. Ei, lembre de onde vocês estavam. Olha onde vocês estão hoje. Antes vocês precisavam, hoje vocês têm. Olhem. Precisamos sempre lembrar de onde Deus nos tirou, que sem Jesus nós não éramos nada. Estávamos fadados ao fracasso, à morte eterna, sem a presença de Jesus. Quando nós temos essa percepção, e quando nós deixamos de ter, na verdade, essa percepção, nosso coração se torna egoísta e não somos gratos por aquilo que Deus já nos deu. Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, ele nos lembra, sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome tendo muito, ou passando necessidade. O que Paulo, na verdade, ele aprendeu é que a vida dele depende somente de Deus. E como ele estiver, independente se é com necessidade ou com fartura, com fome ou com, ou tendo muito, bem alimentado, ele vai transbordar. Isso não limita ele dentro da missão, dentro do valor que ele tem, daquilo que Cristo já fez. A gratidão nos protege da ganância. A ganância nos leva a ver tudo que nós temos e entender que nós podemos transbordar. Ter um coração grato faz com que nós não fiquemos esperando. Existe uma grande diferença entre um coração grato, um coração que é generoso, com um coração que é egoísta. Um coração egoísta, ele espera muito, ter muito para compartilhar um pouco. Quando Deus me abençoar, eu vou também abençoar. Se Deus aumentar, se Deus abençoar lá e meu chefe aumentar meu salário, aí é óbvio, eu vou ter mais. O coração egoísta espera ter muito para compartilhar um pouco, mas o coração generoso, ele compartilha com amor o pouco que tem, porque reconhece que tem muito. Essa é a diferença de um coração egoísta para um coração generoso. Um coração egoísta espera encontrar o melhor emprego para começar a trabalhar. O coração generoso, ele dá o melhor de si por onde passa, porque ele entende que já tem muito, já tem o suficiente. O coração egoísta espera ser amado para amar. O coração generoso simplesmente ama. O coração egoísta espera ter tempo para servir. O coração generoso serve a Deus em todo o tempo, com tudo o que faz. Como é que está o seu coração hoje? Se você fosse avaliar, se fosse fazer um check-up, fosse sair um relatório final do seu coração, ele é um coração egoísta, um coração generoso?
É um coração que olha só para você mesmo, pensa só em você mesmo, é um coração que transborda em amor. Um coração grato faz você agir nas pequenas coisas, mover-se diante das pequenas possibilidades. Nós podemos lembrar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Queria que a gente lesse juntos esse texto, se aparecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Não? Vamos lá? Deem graças em todas as circunstâncias. Vamos ler junto de volta? Vamos lá. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. E na primeira dificuldade, no primeiro desespero, Deus não me abençoa, por que eu vou transbordar? Eu sou fiel. O que está acontecendo? Esse é um coração que foi transformado pelo próprio Deus. E o segredo é uma vida abençoada. Eu queria que você assistisse um vídeo nesse momento. I have something for you. What is it? Open. I get to open it. Something very special. Pull on this right here. Pull this. Pull this one, yeah. Thank you, Mama. What are you gonna do with it? I am going to play with it. Oh. I found it! It's right here! That's my favorite. Você é grato pelas pequenas coisas? Ah, queridos, quando a gente consegue ter essa consciência, que tudo que temos é suficiente para vivermos uma vida extraordinária. Um simples clipe, muitas vezes. Alegria, com a certeza que Deus tem cuidado. O desafio dessa noite é você perceber que aquilo que você tem nas suas mãos, e aquilo que você tem nas suas mãos, Deus está te entregando para você cuidar. Por isso, falar sobre mordomia é ter essa consciência que nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Mordomia cristã. O que você faz com o tempo que você tem? Com as 24 horas por dia? O que você faz com a casa que Deus te deu, com o carro que Deus te deu? O que você faz com o salário que Deus te deu? Indo para o lado mais relacional, o que você faz com a família que Deus te deu? Você está sendo um bom mordomo? Cuidando do seu casamento, dos filhos? Quando nós temos um coração generoso, transborda em todas as áreas. Nós poderíamos focar apenas na questão financeira. E o resumo dessa mensagem é: nós precisamos tirar da nossa cabeça que o fato de nós termos o privilégio de entregarmos e consagrarmos os nossos dízimos e ofertas é o suficiente para falar que eu estou transbordando. Sim, é bênção, porque graças a esses dízimos e ofertas, como igreja, nós estamos avançando e alcançando ainda mais pessoas para a honra e glória de Deus. Mas Deus nos chama para transbordarmos, irmos além, e a generosidade é isso, irmos além, sairmos da nossa zona de conforto. É olharmos para nossas mãos e falar: Senhor, o que o Senhor tem me entregue para mim? Será que eu estou cuidando? Será que de fato eu tenho feito disso algo que é para a honra e glória do Senhor? E eu tenho transbordado, eu tenho ido além. Você precisa ter uma nova percepção a respeito de mordomia. Quem sabe essa noite Deus está te chamando a ter uma nova mentalidade, a você pensar além do que simplesmente aquilo que você já faz. Você tem demonstrado o amor de Deus através da sua generosidade? Quem sabe você precisa dar um passo de fé,
através desse reconhecimento, falar: Senhor, porque o Senhor tem me entregue, tem cuidado de mim, tem me sustentado, eu vou além. Eu quero demonstrar o amor do Senhor através da minha vida. Eu não quero parar isso apenas em mim. Nisto conhecemos o que é amor, porque Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você precisa ser mais grato ao Senhor por tudo que Ele já te deu? Quem sabe essa noite você precisa reconhecer e ter esse reconhecimento e falar: Senhor, obrigado, porque tudo que o Senhor me deu o privilégio e eu quero ser um bom mordomo. Eu quero cuidar disso. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida.